Oi, gente, está começando mais um bate-papo aqui no Roma News. Dessa vez com o pré-candidato à presidência André Janones pelo Partido Avante. André, bem-vindo. Se apresente para as pessoas. Muito obrigado, Saul. Obrigado a toda a Roma News. E um obrigado muito especial a todo o povo paraense, a toda a capital Belém, onde a gente está aí desde ontem. E uma recepção muito calorosa. Estou curtindo muito conhecer aqui a região, essa parte, né, tão importante da região norte do país. Então, muito obrigado a todos vocês pela receptividade. Vamos bater um papo aqui, informar sobre a nossa pré-candidatura e discutir o Brasil. O senhor está aqui em Belém desde quando? Eu cheguei aqui ontem pela manhã, a gente já fez algumas visitas em alguns pontos turísticos da cidade, conheci um pouco do carimbó e da cultura, né, aqui paraense. Estou conhecendo ainda, a gente fica hoje até o final do dia, depois a gente segue para o Rio de Janeiro, continua cumprindo a agenda. O senhor já provou um pouco das comidas típicas daqui? Já, bem diferentes e muito saborosas, inclusive. Comi um peixe ontem que é o melhor peixe que eu já comi até hoje. Vou levar essa história e esse conhecimento para o resto do país e levar a nossa pré-candidatura aí também, as nossas propostas, né, as propostas para o país e também aqui para Belém, para Pará, para a região norte como um todo. Por falar em proposta, assim, eu gostaria que o senhor dissesse quais são as suas propostas, assim, a candidato à presidência. Saul, minha pré-candidatura, ela nasceu muito recentemente, ela veio de um clamor popular, né, de um pedido de um segmento da sociedade. Eu tenho uma história de vida muito parecida com a história da grande maioria do povo brasileiro e as pessoas se identificam muito com essa história porque é a história da nossa gente. Eu sou de família muito simples, nasci filho de uma mãe doméstica, de um pai cadeirante lá no interior de Minas Gerais, estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado, trabalhando como cobrador de ônibus e através de uma bolsa de estudos para alunos carentes e me elegi deputado federal aos 33 anos, um dos deputados federais mais votados do Brasil, o terceiro mais votado do estado de Minas Gerais. Iniciei o meu mandato da maneira que eu vou terminá-lo, fazendo política diretamente com as pessoas, né, o que eu chamo de uma política feita na horizontal, onde as pessoas participam do mandato, onde elas opinam, onde elas se manifestam e onde o representante, o mandatário, no caso eu, fica sempre atento às demandas, sempre sensível às causas dessa sociedade, dessas pessoas. Foi assim que eu levei o meu mandato. Meu mandato como deputado federal, ele tem uma marca muito forte na defesa dos menos favorecidos e uma marca ainda mais forte na defesa, dentro dessa seara de defender os menos favorecidos, uma marca ainda mais forte na defesa do auxílio emergencial, que foi realmente a grande conquista do meu mandato como deputado federal. Eu fui o deputado mais atuante na luta pelo auxílio emergencial, mas confesso que a gente não tinha no nosso radar já para agora essa candidatura presidencial, até que no mês de dezembro último eu fui surpreendido com a pesquisa do IPEC, que nos colocou ali já naquele momento com 2% das intenções de voto, patamar, por exemplo, semelhante ao do atual governador de São Paulo, João Dória, que tem os mesmos 2%, agora a gente já tem 3%, em alguns cenários 4%, e isso com a taxa de desconhecimento de 86%, ou seja, 14% do Brasil apenas conhece o deputado federal André Janones e mesmo assim a gente já tem aí de 3 a 4% das intenções de voto. 30% de quem já me ouviu falar alguma vez na vida declaram voto na nossa pré-candidatura. Disse tudo isso para dizer que as nossas propostas, elas estão sendo colocadas, estão sendo construídas, estão sendo inseridas no nosso plano de governo, que já está 90% completo, mas sempre esses 10% eles vão continuar incompletos até o dia da eleição, porque é o espaço que a gente tem ali para colocar novas propostas que vêm das pessoas, que vêm dessas viagens que a gente faz. O Brasil é um país de dimensões geográficas muito grandes, com diferenças culturais, com diferenças regionais, com diferenças sociais. As necessidades do sul do país não é a mesma necessidade do norte, do nordeste. Então, essa construção do nosso plano de governo, ela será constante até o dia da eleição, sempre com as pessoas participando. A principal mensagem, a principal proposta da nossa plataforma de governo vai ser a diminuição da desigualdade social através de um programa de renda mínima, que eu costumo usar aqui, claro que não vai ser o mesmo nome, mas eu sempre, para quem está nos ouvindo entender facilmente, eu digo, auxílio emergencial. Nós vamos voltar com o auxílio emergencial no valor de R$ 600, igual foi durante a pandemia,
para aquela quantidade de famílias. Temos de onde tirar esses recursos, já apresentamos várias fontes de financiamento, estamos buscando outras. A gente precisa aí de algo em torno de 600 a 800 bilhões de reais para garantir o pagamento desse recurso. A gente está identificando essas fontes para poder garantir o pagamento desse recurso já a partir do primeiro ano de mandato. A respeito dessa questão que o senhor falou sobre as diferenças entre o sul do país, sudeste, e a região norte, nordeste, a gente sabe que tem uma, uma segregação muito grande, né? O que o senhor iria fazer para a região norte ou nordeste do país? Principal meio, a principal receita para a gente diminuir essa segregação, queria eu dizer aqui, acabar. Eu acho que 4 anos de mandato, 8 anos de mandato não serão suficientes para acabar com essa segregação. A gente está dando o primeiro passo de algo que só vai ser concretizado lá na frente. Eu costumo fazer analogia com a corrida olímpica lá do revezamento de bastão. A gente daqui a pouco vai passar o bastão para outro, para outro. Quem chegar lá na linha de chegada, a gente vai saber que colaborou com aquilo, mas nós não vamos ver esse resultado. Infelizmente, eu não acredito que a nossa geração vai estar viva para ver um país de fato igual. Então, nosso objetivo é diminuir essas desigualdades. Essas desigualdades você vê no campo social, que é a mais forte, e aí a gente pretende, dentro desse programa de distribuição de renda, focar principalmente no Norte e Nordeste, que essa distribuição de renda, que esse programa de transferência vai propiciar, seja feita principalmente tendo como principal critério a questão social, né, o IDH, os índices do IDH, para a gente poder priorizar as regiões, as pessoas dessas regiões menos desenvolvidas e que mais precisam de um auxílio. Agora, só abrir um parênteses aqui para dizer que sempre quando a gente fala de desigualdade, primeira coisa que a gente lembra é o mais pobre e o mais rico, né? A desigualdade social. Não é só essa desigualdade que existe, existem desigualdades, infelizmente, no Brasil em todos os aspectos, e aqui eu vou ressaltar a questão cultural. Nessas viagens que eu tenho feito pelo país, e eu posso dizer que eu conheço o Brasil, que eu conheço o brasileiro, não conheço dos livros de história, nem dos jornais de economia. Conheço de estar junto, de ir lá, de visitar, de conhecer a realidade, de estender as mãos nos momentos de dificuldade, como foi durante a pandemia, quando a gente possibilitou o pagamento do auxílio. Então, conhecendo ainda mais o povo brasileiro e o nosso país, eu percebo que a desigualdade cultural também ela é muito forte. Vou te dizer uma experiência pessoal minha, desde que eu cheguei aqui em Belém, de ontem para cá. Eu te disse que eu conheci o carimbó através de uma apresentação que estava tendo ontem na praça, e uma coisa que me chamou a atenção, tinha um artista lá fazendo a apresentação dele, e aí ele viu que eu estava lá, me identificou, me deu a palavra rapidinho para poder falar, e acho que ele imaginou que eu ia pegar o microfone para falar de política. Mas eu disse, não vou aqui falar de política, que ninguém veio aqui para escutar político falar. E eu usei aquele tempo para ressaltar o quão deslumbrado eu estava com aquela apresentação. Quando ele percebeu que eu enxerguei a arte dele, que eu enxerguei aquela manifestação e que, de fato, eu estava deslumbrado com aquilo, ele ficou, sabe, aquela vontade de colocar para fora, e aí ele começou a falar do ritmo, da história, e não parava. Eu percebo uma carência de reconhecimento dos artistas, das pessoas como um todo, da população do Norte, do Nordeste. No Norte eu vejo que é mais forte, porque no Nordeste, talvez por a gente ter ali muitas cidades litorâneas, onde o turismo é muito forte, o turista vai para a praia e ele acaba conhecendo um pouco da cultura. Então, o nordestino hoje ele já tem meios de extravasar, de mostrar a cultura dele para fora. Ainda não com a força do eixo Rio-São Paulo, mas já tem ali um meio de comunicar a sua arte, a sua cultura para fora. E no Norte eu vejo que ainda existe uma limitação maior, existe um reconhecimento, uma limitação maior, um reconhecimento menor, e eu te confesso aqui, não tem nenhum problema em confessar e reconhecer que eu estou surpreso, eu não imaginava Belém, uma cidade com tantas atrações turísticas, com potencial cultural tão forte. A gente que está lá em Minas Gerais, em Brasília, a gente não tem muito essa noção. E quando você chega aqui, você se surpreende muito. Eu esperava muito menos de Belém e estou extremamente surpreso. Vou levar isso para fora, onde eu vou contar sobre tudo que eu conheci aqui. Então, eu percebo essa desigualdade também, essa falta de oportunidade das pessoas para poderem colocar
toda a riqueza cultural aqui dessa região, vejo essa carência, né? Carência no sentido de ninguém enxerga a nossa arte, ninguém enxerga a nossa cultura, essa vontade de colocar isso para fora, de mostrar. Então a gente quer também na área cultural promover incentivos, né, para aí sim você igualar o Brasil. Não tem como você derramar milhões, bilhões em São Paulo, no Rio e outras regiões ficarem esquecidas. A gente tem que começar a agir para de fato ter um país mais igual. A gente sabe que a gente viveu um período muito conturbado com a pandemia da Covid-19 e eu queria lhe perguntar assim sobre a área da saúde, o que o senhor pretende fazer? Investir pesadamente em saúde. Saúde pública é a principal causa de vida minha, a minha principal bandeira, é aquilo que realmente me faz brilhar os olhos. Entre eu me formar advogado e eu me tornar deputado federal, tem um lapso de tempo aí de 10 anos. Durante esses 10 anos, o que, que eu fazia? Por que, que eu me tornei deputado federal? Eu saio do meu curso pré-vestibular, que me concedeu uma bolsa de estudos, que era para alunos carentes, com a consciência social, uma consciência que me dizia o seguinte: olha, você se formou advogado através de uma bolsa de estudos. Não existe almoço grátis, alguém pagou essa bolsa. Quem pagou essa bolsa foram os mais pobres, porque quem paga imposto realmente no Brasil são os pobres, né? O imposto sobre renda, que atinge quem tem mais grana, é a menor das fontes de arrecadação tributária do país. A maior delas é o imposto sobre o consumo. E quem consome é pobre, quem gasta é pobre porque ele não pode se dar o luxo de guardar dinheiro. Então quem paga imposto é pobre e foram essas pessoas mais pobres, que pagaram a minha bolsa de estudos. Então eu saio com a consciência de que, olha, eu preciso devolver isso para essas pessoas. Como que eu vou devolver? Tirei um dia da semana no meu escritório para advogar de graça para pessoas carentes. E o que começou a aparecer para mim foram pessoas precisando de cirurgias, exames, medicamentos, enfim, alguma providência por parte do SUS. Eu comecei a advogar para essas pessoas, eu ganhava liminar na justiça, obrigando o Estado a fornecer a cirurgia, o exame, a transferência, mas essas decisões não eram cumpridas. Aí eu comecei a usar a minha rede social para pressionar o Estado para cumprir aquela decisão. E assim a gente começou a salvar inúmeras vidas, foi isso que me impulsionou para ser deputado federal. Estou relatando essa experiência para dizer que eu conheço a realidade da saúde pública no Brasil, eu conheço o desafio a ser enfrentado e eu sei como resolver esses problemas. E o principal dele, o primeiro que a gente vai enfrentar realmente e que a gente vai agir para que essa situação possa mudar, é a descentralização da saúde no nosso país, do atendimento na saúde. Falando ainda em desigualdade, nós temos dois Brasil, o Brasil do interior e o Brasil das grandes metrópoles, com realidades absolutamente distintas, né? Até fazer um parênteses aqui para dizer, eu costumo dizer que o menino pobre da cidade grande, da metrópole, ele tem a possibilidade de sonhar, talvez não de realizar, não estou dizendo em relação a oportunidades, mas ele enxerga um horizonte mais promissor do que o menino rico do interior, porque o menino rico do interior, ele é limitado o sonho dele, ele não enxerga muitos exemplos de que ele pode chegar onde ele quiser na vida. Então são realidades muito diferentes e na área da saúde também é muito diferente. A gente tem que parar com isso de quem está ali na cidade pequena ter que sempre ser transferido para a capital. Era a minha realidade lá da região do Triângulo Mineiro, é a realidade no interior de São Paulo. Precisou de atendimento? Vai para a capital. E aí você pode colocar milhões, bilhões nesse hospital, que normalmente é um hospital referência, que ele não vai dar conta do atendimento. Se a gente começa a investir nas estruturas, em outras estruturas, a gente sabe que uma cidade com 1.500 habitantes vai ser difícil você ter um grande centro médico lá. Não é isso que eu estou dizendo, mas pelo menos nas cidades principais, nas referências, né? Fazer aqui um exemplo da minha região, do Triângulo Mineiro. Não adianta você investir só no Hospital das Clínicas de Uberlândia. Precisa investir na cidade de Uberaba, precisa investir na minha cidade natal, precisa investir em outras cidades polos e não só em Uberlândia, em Belo Horizonte. Você descentralizando o atendimento, você vai começar a enxugar, né, esse excesso de pacientes que procuram essas unidades e aí você vai melhorar o atendimento também. E investir em atendimento básico, muita coisa dá para ser prevenida antes de se tornar uma doença grave, né? Políticas que incentivem, uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos, exames preventivos, tudo com o objetivo de tratar o problema na sua raiz, no seu nascedouro, e assim você vai, a um médio prazo aí, descongestionar o atendimento lá na ponta também, nos grandes complexos médicos e etc.
Deputado, o senhor tocou um assunto muito importante, a questão das pessoas pobres no Brasil. Além do auxílio emergencial que o senhor pontuou, teria mais algum assunto que o senhor iria abordar na sua candidatura? Sim, a gente tem uma série de. A O senhor mensagem tocou da um nossa assunto muito candidatura importante. é a diminuição da desigualdade social. Eu sempre digo que a desigualdade social, essa frase que às vezes choca. Eu já vi alguns jornais, os jornais de grande circulação, reproduzindo ela fora de contexto para dar um tom pejorativo, mas eu vou continuar dizendo essa frase: que o Brasil não tem vários problemas, ele só tem um problema, e esse problema se chama desigualdade social. Eu desafio qualquer pessoa a me listar um problema que o nosso país enfrenta que não parta, que não tenha como origem, como fonte primária, esse problema da desigualdade social. O problema do abandono da educação vem daí, da saúde pública vem daí, da corrupção vem daí, da violência principalmente, talvez seja o mais forte. Todos os problemas sociais que a gente enfrenta, ele nasce do problema da desigualdade social, que continua aumentando. O Brasil já é um dos países mais desiguais do mundo e eu acredito que em um curto espaço de tempo será o mais desigual do mundo se a gente não agir. Não vai ser porque Deus vai abençoar, a gente vai vencer essas eleições e começar a mudar esse cenário, a mudar essa rota aí já a partir do próximo ano. Então, todas as ações do meu governo, elas serão tendo como objetivo principal a diminuição da desigualdade social. Eu citei um, que é a questão da criação do programa de transferência de renda, e também a gente vai fazer uma ampla modificação na política econômica adotada pelo governo durante a minha gestão. A principal delas é a redução da taxa de juros. A gente pretende reduzir a taxa de juros, porque o que é o problema hoje? Crédito no Brasil tem demais. Só que hoje quem tem acesso a crédito é quem não precisa do crédito. Então o governo ele facilita financiamentos, empréstimos, o sistema bancário como um todo. Ele facilita colocar na mão de dinheiro, colocar dinheiro na mão de quem não precisa do dinheiro. Se você já tem muita grana, se você tem muitos bens para dar de garantia e etc, você consegue o crédito que você quiser. Olha que incoerência. Se você não tem dinheiro, ou seja, se você precisa de dinheiro, aí você não consegue pegar. Essa lógica perversa é que fomenta para que o rico fique mais rico, porque olha, ele já tem dinheiro e ele consegue pegar mais, então ele vai ficar mais rico. E que o pobre fique mais pobre, porque ele já não tem dinheiro e ele não consegue acesso a esse crédito. Então a nossa ideia é, através de uma política econômica que a gente já está desenvolvendo para colocar no nosso plano de governo, com a ajuda de vários especialistas, que a gente vai apresentar esse time em breve, poder promover uma redução efetiva na taxa de juros praticada no Brasil, de modo a facilitar que o pequeno empreendedor, que aquele trabalhador que tem o espírito empreendedor, que quer investir, que quer dar um passo a mais, que ele possa ter acesso a esse crédito com baixas taxas de juros, para a gente promover aquilo que eu chamo de crescimento econômico, mas um crescimento econômico sustentável. Essa é a palavra-chave. O que é sustentável, falando no popular, para que todos que estão nos assistindo entendam? O crescimento econômico sustentável é aonde você, em uma cadeia de crescimento, um vai puxando o outro e todo mundo vai crescendo junto. Vamos dar um exemplo prático aqui para todo mundo conseguir entender claramente. Tem uma pessoa, um trabalhador, que trabalha num carrinho daqueles que vende cachorro-quente e ele serve à mesa. Ele é o que leva o lanche até a mesa. Ok. Se essa pessoa tem acesso a um empréstimo e ele sonha, ele tem um espírito empreendedor, ele sonha em ser dono do próprio negócio. Ele tem acesso a um empréstimo com taxas de juro baixas, ele vai financiar o próprio carrinho e ele passa a ser dono do carrinho de cachorro-quente. Por que o crescimento econômico sustentável? Nós estamos falando de uma pirâmide social. Aquele trabalhador que está aqui embaixo, que hoje está passando fome, está abaixo da linha de pobreza, se esse cidadão passa a ser dono do carrinho de cachorro-quente, abriu uma vaga para alguém servir a mesa, ele saiu. Esse que estava aqui passando fome, ele acende, ele passa a servir a mesa. E aí alguém vai dizer, ora, mas aí aquele cara que já era dono do carrinho de cachorro-quente, ele não vai ter para quem vender, porque ele vai ter um concorrente a mais. Vai, porque aquele que estava lá embaixo, ele agora passa a ser consumidor também. Então você gerou um consumidor a mais, você deu um emprego para quem passou a servir a mesa, quem servia a mesa passou a ser dono do carrinho de cachorro-quente e quem já tinha o carrinho de cachorro-quente passou a vender mais porque tem mais consumidor. Essa é a lógica onde todos saem ganhando. Esse cidadão que servia a mesa hoje é dono do carrinho de cachorro-quente, ele vai gastar mais no comércio. Esse comércio vai gastar mais na empresa que ele adquire o que ele
precisa ali para o negócio dele continuar funcionando. Então, isso é o crescimento sustentável. Só para finalizar, durante o pagamento do auxílio emergencial, o Estado brasileiro arrecadou 110% a mais de tributos. Colocar dinheiro na mão das pessoas mais pobres não é gasto, é investimento. O Brasil fica rico, o Brasil se desenvolve a partir do momento em que todas as pessoas têm poder de compra. Então, não é gasto, é investimento e é o caminho, é a saída para a gente mudar a situação econômica do nosso país. Deputado, outra questão muito importante é a taxa de desmatamento hoje em dia da Amazônia. O Pará é um dos estados que mais desmata a Amazônia e eu gostaria de saber as suas propostas ambientais no Brasil. Primeiro, agradecer a sua colocação, sua pergunta, porque a minha pré-candidatura presidencial, e daqui a pouco será uma candidatura, ela terá dois pontos principais a qual a nossa equipe vai se debruçar realmente. São duas mensagens que a gente quer comunicar. A primeira mensagem é a diminuição da desigualdade social e a segunda mensagem é a proteção ao meio ambiente. O Brasil espera, o mundo espera um presidente da República que tenha coragem de enfrentar esses dois problemas, que diga, ó, eu sou o presidente que vou atuar para diminuir a desigualdade social nesse país e também para defender o meio ambiente. A comunidade internacional também, ela espera já há décadas, né, um presidente no nosso país que assuma esse papel de protagonista que o Brasil, pelas suas riquezas naturais, já deveria ter há muito tempo, de liderar essa luta, não só pela Amazônia, mas pelo meio ambiente como um todo. Também é uma parte do nosso plano de governo que está sendo desenvolvida com muito carinho, tá? Com muito cuidado, porque vai ser o nosso principal cartão de visitas. E eu tenho aqui, em linhas gerais, o que eu posso dizer para você é o seguinte: a gente precisa urgentemente de um trabalho de conscientização da população, para que todos possam fazer a sua parte. Tá? Meio ambiente não é só o Greenpeace, não é só a WWF, não é. Meio ambiente é todos nós, é desde uma garrafa de água descartável que você joga na rua até uma bolinha de papel que você faz e joga ali. Isso também é proteção do meio ambiente, é cuidar do espaço público. Então, a gente precisa de uma política forte de conscientização e, principalmente, a gente precisa de fortalecer as entidades não governamentais que cuidam do meio ambiente, que auxiliam, que são talvez o braço principal de proteção do meio ambiente e que, infelizmente, estão sendo criminalizadas pelo atual governo. O atual governo ele tem uma política de devastação do meio ambiente, de destruição, e a gente precisa começar a mudar a rota dessa política que está sendo desenvolvida pelo governo federal, com o fortalecimento dessas instituições para que possam auxiliar diretamente, porque são os braços mais diretos, são aqueles que estão lá, né, que estão em campo. Você dizer em proteção do meio ambiente em uma sala com ar-condicionado atrás de um computador é fácil, mas a gente precisa fortalecer quem está lá na ponta, quem está cuidando, quem está fiscalizando, dar proteção jurídica também para essas pessoas, e é isso que o nosso governo vai fazer. Uma outra questão muito pertinente aqui no Pará é a questão da violência, da criminalidade. No ano passado, 3 municípios do Pará estavam entre os 10 mais violentos do Brasil todo. Eu queria saber, assim, no país, o que o senhor faria para diminuir essa questão da violência, da criminalidade? Nós vamos agir de maneira objetiva, 3 municípios do assertiva, Pará. rápida, direta, investindo pesado em segurança pública, investindo muito em inteligência. Inclusive, a gente já está em contato com alguns profissionais dos mais renomados do mundo, não vou nem dizer do Brasil, na área de TI, que estão nos ajudando a desenvolver um projeto para ser apresentado ainda na fase de pré-candidatura, que busca modernizar toda a questão da segurança pública no Brasil, para que ao toque de um botão em um celular, você consiga, em questão de 2, 3 segundos, puxar toda a vida pregressa do cidadão que acaba de cometer um crime, todo o seu histórico familiar, o seu histórico social, o seu histórico de crimes, caso ele já tenha praticado algum crime. Então, investir pesado em inteligência, essa é a nossa primeira ação. Mas também investir em equipamento, em estrutura, na formação de pessoal, levar um salário digno, né? Se a gente quer acabar com a corrupção
em todos os ambientes, mas também falando na segurança pública. Uma das medidas é valorizar os profissionais, é um importante passo para acabar com a corrupção. Agora, eu volto lá naquela mesma tecla que eu vou repetir, que eu vou bater todas as vezes, das ações para colocar dinheiro na mão de quem não tem, para diminuir a desigualdade social, para levar dignidade a quem está passando fome, porque aí, voltando à minha fala inicial de que todos os problemas são culpa da desigualdade social, esse é mais um problema. O principal, eu digo que o principal efeito colateral dos níveis de desigualdade social no nosso país é a violência. Em todo o histórico, se você for analisar todo o histórico mundial, em todos os países, quando essa desigualdade social vai atingindo níveis muito fortes, onde você tem, de um lado, pessoas recebendo bilhões, né? Hoje, no nosso país, só dá um dado interessante aqui, 1% da população detém a mesma renda que 90% do país junto. 1% do país concentra a renda, o patrimônio, a riqueza de outros 90%. Sabe o que significa isso na prática? Nós vamos pegar uma pizza aqui agora, uma torta, e vamos dividir ela no meio. Presta atenção quem está em casa nos assistindo. Olha como é dividida a riqueza do nosso país. Você vai pegar uma torta agora e vai dividir ela no meio, exatamente igual. Metade aqui, metade aqui. Uma metade você vai entregar para 90 pessoas e falar assim, isso aqui tem que alimentar vocês 90. E a outra metade você vai entregar para uma pessoa, falar, essa é a sua parte na torta. Isso significa, retrata a maneira como a riqueza do nosso país é distribuída. Metade da torta para 90 pessoas comerem e a outra metade, você fala, essa metade é só sua. É isso que acontece com a riqueza do nosso país. É nessa proporção que ela é distribuída. E aí eu ia dizendo que em toda a política, na história, não só do Brasil, no mundo, em toda a história da nossa civilização, quando vai atingindo esses patamares, esse lado de cá começa a brigar por esses 90%. Eles começam a brigar entre si, porque é metade da torta para 90. O daqui vai ficar tranquilo, é só para ele. Aqui vai começar a brigar. Essa briga, entre aspas, é o aumento da violência, é o aumento da criminalidade. E quem está com uma pessoa que está aqui com a metade da torta, eu disse que ele fica tranquilo, né? Ele fica tranquilo no início, porque chega um momento que esses aqui viu que essa torta não vai dar para eles, e eles estão com fome, eles precisam comer para sobreviver, é uma questão de instinto de sobrevivência, senão ele vai morrer, ele começa a olhar para torta do de cá. E ele começa a olhar e falou, mas é o tamanho dessa torta, ele está sozinho. E ele começa a ir para tomar essa torta. E aí, fazendo uma analogia, né, óbvio que isso aqui é eu estou dizendo isso para desenhar a situação do nosso país, acho que todos conseguem fazer a analogia aí do que eu estou dizendo, do motivo principal do aumento da violência, é onde você começa com essa guerra civil que a gente vive hoje no nosso país. A gente vive um ambiente de guerra civil. Né? Quem está de cá vai para ali e vai usando da violência. Vai usando da violência porque ele entende que ele está fazendo justiça com as próprias mãos, que é a maneira... E essas pessoas, muitos desses que praticam violência no nosso país, praticam até com a consciência tranquila, porque eles criam um regramento de lei interno e eles dizem o seguinte, olha, isso aqui está injusto, eu preciso resolver a justiça, se o Estado não age, eu vou agir com as próprias mãos. Obviamente que isso não está correto, óbvio que isso é crime, óbvio que essas pessoas têm que ir para a cadeia, têm que ser punidas, que a gente precisa condenar a justiça com as próprias mãos, sempre, mas além de condenar, porque não é excludente, tem essa fala aí assim, né? Ou mata, ou então, se está com peninha, leva para casa. Não, existe um meio termo aí. Você não precisa escolher entre punir quem pratica um crime ou educar, dá para fazer os dois. Rigor, pena máxima, punição, cadeia, 30 anos preso se a pena for essa, e ao mesmo tempo não deixar de lado o caráter pedagógico da pena. Ensinar, educar, levar conhecimento, levar instrução, levar conscientização para que essa pessoa não volte a delinquir. É isso que eu defendo e é isso que a gente vai implementar na presidência da República. Deputado, para finalizar, a última pergunta. Nosso bate-papo está muito bacana. Muito Obrigado bom. mais uma vez pela presença, viu? E eu queria perguntar a respeito da educação. O que o senhor pretende fazer pelo Brasil? Primeiro que educação no nosso país tem sido o objeto principal do discurso de todos os políticos desde o advento da República. Todo mundo diz que é preciso investir em educação, que sem educação a gente não vai sair do lugar, só seremos uma grande nação investindo em educação. Mas o interessante, e eu tive acesso a esses dados muito recentemente, quando você olha o que foi investido na educação nos últimos 30 anos no Brasil, é inacreditável, um investimento pífio. E eu me lembro daquela frase
que diz o seguinte, uma frase, um trecho de uma canção de Cazuza, onde ele diz: suas ideias não correspondem aos fatos. É exatamente isso. Essas ideias alardeadas aos quatro cantos, elas não correspondem aos fatos, aos números de investimento na educação. E por que isso? Isso não é o acaso. Isso ocorre por uma estratégia, isso não aconteceu. É aquela frase de Darcy Ribeiro que diz o seguinte: a crise da educação no Brasil não é uma crise de fato, é um projeto. Existe um projeto da classe dominante, daqueles que se servem do poder para manter as pessoas na ignorância, para manter as pessoas sem o conhecimento, sem a liberdade do pensamento crítico. Então, eu preciso fazer essa observação primeiro, de que a gente não se encontra nessa situação por acaso. Teve um governo recente no nosso país, há um pouco mais de uma década atrás, que investiu em educação, mas investiu só no curso superior. Investiu disponibilizando vagas em universidades. Mas, ao mesmo tempo, ele sucateou o ensino básico para garantir que essas pessoas chegassem à universidade sem uma estrutura, sem o conhecimento que ela precisaria, sem preparo. Porque, olha, nós vamos disponibilizar as vagas em universidades federais, mas se a gente der uma educação de qualidade desde a base, essas pessoas vão chegar lá com um pensamento crítico, pensando por si só, e a gente não vai conseguir continuar manipulando. Então, a estratégia mais perfeita é dar um ensino superior para ela, que ela vai ficar grata por resto da vida, dizendo que foi o ex-presidente fulano, que graças a ele que ela tem um diploma, e ela não consegue perceber que ela não tem a formação necessária que ela deveria ter ao chegar ali, mesmo depois de concluir a universidade. Então, a nossa proposta, o nosso programa de governo para a educação, ele visa 4 pilares, 4 áreas cruciais para o investimento para a gente mudar a história da educação no nosso país. Primeiro, mudar as políticas de financiamento do nosso país, possibilitando mais crédito para o estudante e, ao mesmo tempo, mais investimento na educação. Falando no popular, mais dinheiro para a educação. Segundo ponto, investir nos professores. Investir nos professores, todo mundo lembra de salário, né, que é o principal. Valorização do professor com investimento, com o aumento do salário, pagando um salário digno. Isso é necessário? É primordial, é urgente, mas não é suficiente. A gente defende também melhores condições de trabalho e, principalmente, um aperfeiçoamento constante, possibilitando reciclagens, outros cursos de aperfeiçoamento, mestrados, doutorados. Então, possibilitar ao professor que ele continue se atualizando. Terceiro pilar, investir em estrutura física mesmo. Escolas mais preparadas, quadras de esporte, transporte escolar de qualidade, investir em laboratórios de ciência, de informática, então melhorar a estrutura física. E o quarto pilar, que para mim é o principal, o mais urgente, talvez esse pilar, se você obedecer isso que eu vou dizer agora, os outros 3 vêm como consequência, que é ter à frente do Ministério da Educação alguém que venha dessa área, alguém que conheça, alguém que saiba o que é dar aula, que saiba as necessidades dos professores, que saiba as necessidades dos alunos, alguém que seja apaixonado pela educação, que tenha como educação a causa da vida dela, né? E não que a gente continue utilizando o Ministério da Educação para fazer politicagem ou para atender segmentos religiosos. Aliás, que é outra coisa que eu condeno veementemente, essa prática nefasta, nojenta de se misturar religião com política. Religião, fé é algo íntimo e pessoal de cada um de nós. Política é algo que deve beneficiar, que deve servir a todos, independente de credo religioso, de orientação sexual. Um chefe de Estado, um estadista, um líder, ele deve estar ali para servir a todos e não apenas àqueles que vão de encontro com a sua fé, com a sua predileção pessoal, seja pelo que for. Então, a gente ter à frente do Ministério da Educação alguém com essas características, mas também alguém sensível. Alguém que enxergue as pessoas não como números, mas como pessoas, como seres humanos. Alguém que venha da educação, tenha a técnica necessária, mas também tenha essa sensibilidade. Atendido esses 4 pilares, a gente começa a transformar a educação no nosso país. Deputado, muito obrigado pela participação e agora fica o espaço para a mensagem que o senhor quiser mandar para o povo paraense e povo brasileiro. Sal, primeiro agradecer a você, a toda a equipe da Roma Deputado, News. muito Gostei obrigado pela demais do participação e bate-papo aqui, agora muito mandar pro povo produtivo. paraense, povo Agradecer a quem está nos acompanhando de casa, agradecer a todo o estado do Pará, agradecer ao povo de Belém que tem me recebido de uma forma tão calorosa. Espero voltar muito em breve e fazer um pedido especial para que vocês continuem acreditando, né? Mas mais do que acreditar,
porque a palavra acreditar significa dar crédito a algo. Eu, modéstia à parte, eu acho que eu já tenho crédito com o povo brasileiro por todo o histórico do meu trabalho na Câmara dos Deputados e do meu histórico de vida mesmo, sempre em defesa das pessoas. Então, mais do que acreditar, eu quero pedir a vocês que vocês continuem sonhando. O ser humano, ele vive de sonhos, ele vive dessa fé que nos move, e que vocês possam continuar. Então, até me lembrei aqui, até falhou aqui a memória que eu estava tentando lembrar, me veio à mente na hora um trecho de uma canção interpretada pela Elis Regina, que diz o seguinte: quem traz na pele essa marca, né, a marca do sofrimento típico do brasileiro, da persistência, da resiliência, tem a estranha mania, possui a estranha mania de ter fé na vida. Essa fé na vida é a capacidade de sonhar. Um homem que não sonhou, ele já está morto há muito tempo. Então, que a gente continue vivo, que a gente continue com essa estranha mania de ter fé na vida, continue sonhando, e eu quero ser essa pessoa, estou me disponibilizando, me colocando à disposição de vocês para ser essa pessoa que vai levar esperança para que a gente possa continuar sonhando com dias melhores para o nosso país. Muito obrigado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Foi muito bacana, muito produtivo. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Roma News Oficial, e também curtir nossos programas no YouTube, no Spotify. E até a próxima.